Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Você está entrando no programa Conexão X e hoje nós vamos falar de xamanismo. Eu estou aqui com um especialista, um xamã, que é meu amigo, né? Também participante e colaborador do Grupo Cron há anos-luz, Joel Zia. Tudo bem, Joel? Tudo bem, como é que você está, Bem-vindo, querida? Joel, querido. Honra enorme estar contigo. Joel, você sabe, ele me acompanhou em vários programas da Lucimara, né? Estivemos aí mais de 4 anos juntos, né, Joel? Fazendo programas. Isso, Joel virou um homem de programa, hein? Olha só. Pessoal, o Joel hoje vai compartilhar com a gente muito conhecimento. E nós vamos fazer uma série de entrevistas com ele, porque esse homem aqui tem muito conhecimento para compartilhar com vocês e comigo também, porque eu sou um aprendiz dele. Joel, vamos falar um pouco de xamanismo, que eu sei que é a sua área, que você conhece muito. O que é ser xamã? Olha, Cris, ser xamã é uma coisa que muita gente pergunta, associando o xamã ao índio, né? Mas o xamanismo não é uma coisa que vem com iniciativa dos índios. Ele passa a existir dentro do povo urbano, né? É o estudo da cultura dos índios e começa a ser aplicada dentro do homem urbano, dentro da sociedade urbana. Correto. São culturas muito antigas. Assim, para resumir assim, a palavra em si, todo mundo fala sobre a língua Tong, né, que é da onde veio a palavra xamã. Tem várias definições. Uma delas é ponte, né, interligação, né? Na verdade, a palavra veio bem a calhar, porque nós estamos ligando o homem urbano, né, às tradições naturais, às tradições Bacana. que são os nossos índios, os guardiões da terra, né? Sim, maravilha. Joel, o que é conexão X, pessoal? Quero saber do xamã, o que é conexão X? Olha, a conexão X, ela é muito ampla na hora da gente tentar explicar isso. Ela tem um objetivo. Esse objetivo é nos integrarmos aos nossos construtores, Sem dúvida. né? Quando eu falo construtores, eu digo assim, para que nenhuma religião se sinta ofendida, Claro, sem nenhuma dúvida. filosofia se sinta ofendida, né? Porque existe muito conhecimento dentro de todas as culturas, inclusive dentro das religiões, as mais antigas e as que surgiram depois, né? Desse contato com algo que na matemática seria o X, Sim, né? Algo que a gente tem que resolver nessa fórmula, pois é. né? Entre a densidade, né? Isso é E o espiritual, que já está perdendo esse nome espiritual, o verdade. conhecimento que a gente está adquirindo. Então, quando nós fazemos a conexão X, é você que vai saber qual é o X. Da Nós questão, né? colocamos Qual é o X da problema. questão? Maravilha, né? Falar com o Joel é sempre uma grande honra. Joel, eu tenho algumas perguntas aqui. Qual é a conexão que o xamã tem com o mundo espiritual? Como que é essa conexão? Olha, primeiro, o xamã ele tem que estar bem consigo mesmo, né? Na medida do possível, ele tem que conviver com todas as controvérsias que todos Sem nós dúvidas, temos. claro. Mas ele não foca a controvérsia, ele foca na harmonia. Na solução. Às vezes nem tem solução, Às vezes a solução é o mas problema, ele tem né? que conviver com ele. Às vezes a solução é Né? o problema, né? Ele tem que conviver com as nossas controvérsias. Isso vai do ponto de vista psicológico, do ponto de vista material, social. Mas é você estar em contato, nós falamos dos construtores, agora vamos falar da construção, né? Está integrado com tudo isso que existe em torno de nós, né? Quando algo está criado, algo está nessa dimensão, na dimensão mais densa, é que de alguma forma ela esteve aqui, Sem dúvida. né? Alguém colocou aqui,
alguma coisa, ou um pensamento, ou uma força, colocou. Inclusive eu e você. Sem dúvida, sem dúvida. Então nós somos parte de tudo isso. Aí o pensamento indígena diz, ele fala assim, eu honro ao meu semelhante e não fala no próximo, ele fala no semelhante, né? Ele honro os meus irmãos de 4 patas, eu honro meus irmãos que voam, meus irmãos em pé, que são as árvores, e os meus irmãos pedra. Que maravilha. Então né? ele está integrado harmonicamente com toda a criação. Que Então maravilhoso. esse pensamento do xamã vai fazendo com que ele se torne mais inteirado a um todo, né, do que voltado para o seu ego. Porque o xamã tem ego, sim. Sem dúvida, tem, todos têm, né? essa dificuldade com o passar do tempo, de Entendi. nós diminuirmos isso, né? Mas mantermos a nossa individualidade sem um ego muito expandido. Exacerbado, né? Veja, hoje em dia nós vemos aí muitos canais de internet, muitos médios fazendo profecias que não têm se realizado, né? Por que você acha que as pessoas têm tanta necessidade de espalhar tragédias na internet? Coisas negativas na internet? Eu vou lembrar, logo no começo, quando nós decidimos fechar as portas e 4 paredes lá do nosso espaço Crom e abrir a porta da TV, dos vídeos, das palestras perdão, internas e externas. Então nós começamos, o tema muito forte na época era o final do mundo de 2012. Lembro. Né? Fomos chamados, inclusive, na TV aberta para falar sobre isso. Claramente que você disse que isso não era dessa forma que iria acontecer, que não teria esse final tão desastroso como estavam falando, né, João? Exato. Não teria o final do mundo, né? É porque todo mundo comprou a ideia de que o monumento 6, lá dos Maia, falava do fim do mundo. Pois né? E os maias não eram profetas, eles eram astrônomos. Pois é. Eles estavam falando de um evento que iria ocorrer naquela data. E ocorreu, é claro, né? Mas o mundo continua aí, nós estamos juntos aí. Então, a gente não estava tão errado, certo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente já passou por muitos finais de mundo juntos, inclusive. Juntos, né? Mas qual a necessidade das pessoas abordarem esse tema e ser tão contundente sempre em tragédias, do seu ponto de vista? É a dor. É a dor? É a dor. É a dor que a pessoa sente? E ela acha que vai As resolver? pessoas sentem a dor, ou é um pouco mais amplo, as pessoas estão embutidas dentro de um pensamento coletivo, né? Aonde disseminar o medo é a primícia. E dá lucro também, né? Disseminar o medo, né? Disseminar o medo dá lucro. Então, fazendo uma analogia, o que tem a ver o que o presidente tal está fazendo com a sua vida diária? Às vezes, você ouve uma notícia e se coloca naquela energia daquele problema que está ocorrendo lá com o tribunal, qualquer coisa toda, e você acaba ficando com medo, ficando com dor, porque você gostaria de resolver essa situação, Claro. Você gostaria que houvesse mais amor, e as notícias vão chegando e vão transformando a minha vida numa coisa ruim. Então, a gente não vê saída. Quem sabe a morte seja a saída. Não, gente. A morte não elimina a dor. Você precisa eliminar a dor e não a vida. Então, as pessoas têm esse pensamento suicida, né? Verdade. Que o mundo vai acabar, que o mundo vai fazer isso, que o mundo vai fazer aquilo. Acreditam nisso e ficam doentes por causa disso. É verdade, porque focam nisso. Exato. E o foco vira a própria realidade da pessoa, não é? Exato. Então, quando as pessoas procuram o xamã, eles percebem
Que o xamã não benze, não vai passar nenhuma erva para ele, só vai conversar com ele. É verdade. Né? Porque ela está dolorida, ela está machucada por dentro. Você sabe a expansão de um problema de medo, como que ele vai para os corpos que nos formam, sem dúvida, né, transformando em doenças físicas. Sem dúvida. O medo, inclusive, eu acho que ele que causa até o câncer, né? Porque são emoções muito negativas acumuladas no organismo, né, Joel? Exato. Na verdade, nós temos 3 problemas a resolver. Isso eu sempre converso com as pessoas que nos procuram. São 3 problemas, do qual nós somos escravos, né? O medo. Primeiro medo. Né? O medo nos escraviza. A ganância Demais. nos escraviza. Eu tenho que ter um carro mais bonito que o seu. Verdade. Eu tenho que ter a casa mais bonita que a sua. Sempre assim, né? Eu tenho o quê, né? Então, eu tenho uma ganância. Eu não me contento, né, com o que as minhas possibilidades como trabalhador, tá, me oferece. Eu quero ser igual a alguém que tem umas possibilidades melhores. Muito melhores, né? A hora que o momento que você continuar assim, você tem uma ambição de prosperar, isso sem problema, sem né? problema. Mas não se matar para isso. É, mas você comprou um carro zero lá. Eu vou lá e compro um que é o dobro do preço do seu carro, é mais bonito e tem mais nome. Para quê? Se o meu carrinho lá atual... É disputa o tempo todo, né, João? ele me leva para todos os lugares. Sem dúvida, eu sim. tenho perda de objetivo. Verdade. Né? E o terceiro caso é a culpa. Sem dúvida, sem dúvida. A culpa de coisas que você não é culpado. Você assume a culpa. Está acontecendo isso na política, eu devia ir para a rua e não vou. E você fica culpado agora porque o problema está ocorrendo e você não se manifestou na rua. Não. A criança caiu, eu podia ter impedido a culpa. Você vai acumulando essas culpas, tá? E vai ficando doente por sem causa dúvida, disso. Sem dúvida. Então, esses 3 motivos são os principais. Inclusive, é citado por vários mestres aí na área da terapia como sendo os principais problemas com doenças, né? Tanto físicas como emocionais. É verdade. E mata mesmo, né? Eu, como psicanalista, posso falar isso, assinar embaixo do que você está falando, porque mata mesmo. E o xamã veio muito antes dos psicanalistas, né? Porque eles já são os homens que estavam primeiros do que nós aqui, né? Nós aprendemos, você veja só, quantas curas eles trazem da natureza, né? Pois é. Se nós pudéssemos ter esse comportamento mais humano, né? Eles dizem que é primitivo, mas é muito mais divino, se a gente for pensar. Primitivo não é. Eles têm uma forma social de se manter aonde a conta de divisão não existe. Pois é. É tudo, é de todos. É fraternismo, que é uma coisa que o homem branco ainda não conseguiu. Não conseguimos. Né? E eles vivem em paz com a natureza, né? Isso que é importante. E o ser humano, o homem branco chegou aqui dizimando tudo, né? É só a gente olhar para o nosso planeta e ver o que está ocorrendo, né? Exato. Já tem algumas perguntas aqui para você, mandadas por internautas, eu não vou deixar de fazer porque nós temos aqui. O xamã é um índio urbano, mais ou menos? Como é que é isso? Às vezes acontece isso, né? O urbano se motivar tanto pela cultura indígena que passa a usar cocar, passa a usar pinturas no rosto. Nada impede que isso aconteça. Cada um tudo bem. Na sua você está representando algo muito bom. Claro. Né? Mas na sua essência você é urbano. Sem dúvida. Você está ali com o seu celular, você está ali com as suas internets, coisas assim que na estrutura de algumas tribos já existe, né? Mas existem aquelas que ainda estão em harmonia com a natureza. E agora a gente tem que colocar aqui um porém, é que o retroceder, né, para buscar as coisas mais essenciais, né, pode requerer que você impressione seu subconsciente e o subconsciente dos outros. Então, a pintura, o cocar, a dança, o cântico, passa a ser uma terapia para quem está
quem está dúvida. observando e para a própria pessoa que está Claro, fazendo. é muito agradável, inclusive, né? A dança, o canto. É interessante, um índio pode ser um xamã, porém, um xamã não pode ser índio, Entendi. entendeu? O xamã, o índio, ele vem, ele se transforma num xamã, porque é um senhor conhecedores da natureza, né? Mas quando o xamã vai para índio, para a tribo, ele está totalmente deslocado. Entendi. É uma cultura que se fecha em costumes, né? E o branco também não é bem-vindo de tanta morte que causou aos sem índios, dúvida, não é sem muito dúvida. bem-vindo às tribos. Algumas até nos aceitam, e eu agradeço quando nos aceitam, mas está sempre aquela dor, aquela cicatriz Claro, de tempos sem que se dúvida. passaram aí, né? O branco causou muita coisa negativa para os índios, né? Até hoje vem causando, Ainda né? causa, Ainda né? causa. Joel, por que uma pessoa urbana usa coisas como tambor, chocalho, cachimbo e outros adereços se não são índios? Por que eles fazem isso? Aí que é legal. Ah, que legal, então não Aí que é sabia. legal. Nós temos alguns mestres que falam de ressonância e, né? Sim, E sim. são uns mestres maravilhosos de ressonância. Os nossos tambores, eles são feitos a dedo Que bonito, né? para ele produzir determinadas notas quando batido, né? Então, quando a pessoa vai meditar e o tambor é bem tocado, é claro, Claro, né? claro. Ele é bem tocado na mesma frequência do coração, Uhum. o coração vai se acalmando, a mente vai entrando em harmonia e a pessoa entra muito facilmente no estado alfa, que é a vibração da Terra. Correto, Né? olha que bacana. Nós temos o chocalho, ele tem o som de águas. É uma delícia, né? Quando você está lá com os olhos fechados e alguém usa um chocalho bem suavezinho, ou um pau de chuva, como nós chamamos, Sim. né? A pessoa sente como se estivesse tomando chuva. Então, aquela sensação gostosa, um banho, né? Cachimbo. O cachimbo, ele é usado como uma erva de comunicação. Diz que os seres espirituais estão nas fumaças, né? No sopro, no vento, que você não pode ver. Claro. E o cachimbo é utilizado para fazer oração. Você faz a sua oração e sopra, e os outros podem ver a sua oração saindo do cachimbo, na Olha que forma de maravilha. fumaça. Então, ela tem um significado muito profundo. Já que nem nos casos dos norte-americanos, o cachimbo significa união. Que bacana, hein, gente? Olha Tá? só. Você lembra o cachimbo da paz? Sim. O cachimbo, na verdade, é para unir as pessoas. Tem coisas diferentes. E se não fosse pelo cachimbo, de estar pitando junto, eles entrariam em guerra antes mesmo de conversar sobre o assunto. Olha que legal, hein? Que Então, bacana. o hein? cachimbo é para que eles conversem e que os outros que estão juntos ali achem o melhor meio para resolver aquilo sem nenhum Guerra. tipo de confronto. Olha que bacana, que informação bacana, hein, João? Olha, o João tem muito conhecimento, hein, pessoal? Joel, você como xamã fala com a maior naturalidade sobre extraterrestres. Isso é uma coisa que o Joel sempre dominou muito bem. Como que você vê isso como xamã, a questão dos extraterrestres? Cris, a minha chegada ao grupo Kron foi justamente por este motivo, Exatamente. né? Que nós estávamos fazendo as nossas rodas xamânicas, né? E apareceu na roda uma criatura parecida com um reptiliano. É verdade. Hoje eu sei que é reptiliano porque vocês me Claro. ensinaram isso, né? E ele estava ali trabalhando, ajudando as pessoas, mas ele era ele parecia uma fumaça ali tão sutil, como se fosse um holograma, uma coisa assim que ele aparecia. Isso, para mim, para Mari, o Leandro na época, né, e para os outros, passou a ser uma pergunta. Mas espera aí, não deveria ser um espírito bonito, com barba, ou cabelo loiro, essas coisas todas? E aparece um ser
reptiliano, né? Com característica de réptil. Aí nós viemos até o Crow, né? Perguntar sobre isso. Foi quando vocês fizeram conosco o TCI. Que ele apareceu na transcomunicação com uma foto 3x4 tirada. Foi maravilhosa aquela imagem captada dele. E aí, nesse momento, nós nos demos conta das histórias que os índios contam Sim. sobre esses professores. É verdade. Inclusive o povo Hopi, né? Que você já falou bastante deles, né? Isso. Que tem contato com o povo lagarto, é isso? O povo lagarto, o povo formiga e o povo que voa. Olha que Né? maravilha. Aviasas, né? O povo pássaro. E está dentro da tradição. Mas não é só do povo Hopi, né? O povo Hopi começa ali pelos Anasazi. Sim. Né? E depois nós chegamos aqui com os Guaranis, né? Os guerreiros do Brasil, né? Que pega desde a ponta de cima do Brasil até os Andes e caminho. Eles têm uma história que, inclusive, quem está disseminando a história, conseguindo colocar isso para nós, é o Cacaverá. Olha que bacana. Nossa, o livro dele, A Terra dos Mil Povos, cara, é muito esclarecedor. Aí a gente começa a tomar consciência de tribos mais primitivas antes dos Guaranis. Pois é, olha E só. elas tinham essa conexão com o povo pássaro ou o povo arco-íris, Que maravilha, né? que hoje nós chamamos de anciãos, né? Olha que maravilha. O Joel vai falar de ufologia depois, pessoal, mas aguenta que tem mais perguntas aqui. Esse programa está muito interessante. Joel, a gente está praticamente no nosso final ali, ó, 21h34. Bom, eu sei que você vai voltar ao nosso programa para falar de extraterrestre. Eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem quiser conversar com você, quem quiser trocar uma ideia. Eu sei que você faz trabalhos de xamanismo também. Convido o povo aí, Joel. Olha, no momento nós estamos trabalhando com o xamanismo, palestra, consciência clara, na casa da nossa amiga, a Tânia. Casa de Bruxa. A Tânia, a Tânia agora, um beijo a Tânia agora, minha queridona aí. Casa de Bruxa acho que é casadebruxa.com.br. Correto. Podem entrar em contato com a gente, participar lá com a gente. E no grupo, né, que foi formado do grupo Crow, Isso. procurem entrar no grupo. Às vezes a gente não consegue ler tudo, porque tem Muita mensagem, né? e tanta mensagem trocadas ali. Lá tem, nesse grupo, tem ideologia de toda maneira. Não é bacana isso? Isso é legal. Bacana, Isso é bacana, muito né? bom. Nesse grupo do WhatsApp, eu já vi que o Joel interagiu com muita gente cumprimentando, inclusive ele, por causa dos programas que nós fizemos juntos durante 4 anos aí com a Lucimara Parisi. E olha, pessoal, daqui em diante, nós estaremos muito mais aí juntos falando de ufologia, porque o Joel é uma enciclopédia de conhecimentos. Vocês se lembram, né? Então, agora ele está retomando esse trabalho, que ele teve que parar um tempinho, mas agora está retomando, e nós vamos esclarecer muitos assuntos de ufologia, né, Joel? Eu precisava desse tempo para aprender também. Ah, né? com certeza. A gente Eu aprende, agradeço você ter aprende, mas você foi professor de liberado. muitos, né? Professor de muitos aí, eu sei que o Joel também dá aula aí, ele é uma pessoa muito ocupada e ele está cedendo todo esse conhecimento, compartilhando com a gente de forma amorosa, porque eu sei que o Joel, ele faz de coração para coração, conheço ele há muitos anos, e Joelzinho é uma pessoa muito plugada aí em coração, mente e consciência, né, Joel? Sim. Joel, uma última pergunta que não quer se calar, porque nós estamos aí com 7 minutos só para encerrar esse programa. Joel, existem pessoas dizendo que vai haver uma invasão alienígena, que os alienígenas vão destruir com a raça humana até junho de 2019. Sua opinião, aliás, sua opinião não. Uau, eu sei que você é um cientista nessa área, Joel. Diz aí pro pessoal o que você pensa nisso. Melhor, não pensem nisso. Gente, como nós começamos a conversar no começo do programa, existem 2 coisas ocorrendo pelos meios sociais e pela mídia aberta e a cabo. A disseminação, tá, do fim do mundo. Nós já passamos por um monte de fim do mundo. Nossa, vamos passar por mais né? isso também, né? E pegaram a informação que Chico Xavier nos possibilitou através dos seus amigos mais próximos, né? Mas as pessoas só tendem a fixar no negativo, né? Só tendem a fixar no negativo. Não olham para o céu. Não percebem o que está acontecendo lá em cima. Você já percebeu, você que tem um pouco mais de idade como eu,
que a Lua, as fases da Lua passado eram nesta posição. E agora você vê ela nesta posição. Você nunca se perguntou por quê? É uma observação. Nós estamos olhando muito mais para o chão do que olhando Pro céu, né? para o céu. Chico falou de uma destruição caso houvesse uma guerra atômica, e isso seria de uma certa forma impedido. Aconteceu a guerra atômica, meus amigos? Nós estamos entrando em 19. Os povos estão muito mais próximos. Houve aí uma situação desagradável entre Estados Unidos e Coreia. Está resolvido. Olha que bacana, né? Então, as bombas não vão cair. Se elas não vão cair, qual é a segunda opção do Chico? Bem, pense nisso. Então, não vamos colocar fim numa coisa que está começando a dar certo. É isso aí, pessoal. Porque aqui nesse programa, quem reflete, olha aqui, ó, chama, brilha. Gratidão, Joel. Honra enorme estar com vocês, para que você possa nos brindar cada vez mais com todos os seus conhecimentos. E eu conto com você, Joel Zia, nesta jornada. Eu estou junto. Estamos juntos, E pessoal. misturado. Um beijo a toda a nossa equipe da Galáctica aí, TV Galáctica. Vem com a gente aqui toda quarta-feira, às 20h30, aqui na TV Galáctica. Vem comigo aqui nessa jornada.